Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com o professor Sérgio Lima, do Departamento de Botânica e Zoologia da UFRN. Bem-vindo, Serginho, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fred, obrigado pelo convite. Da última vez que a gente se encontrou, você estava indo para uma expedição, não sei se patrocinada ou em cooperação com a National Geographic. Eu queria que você retomasse um pouquinho, para a gente, é um projeto tão bonito quando se fala para quem é de fora, assim. O que você fez realmente nesse projeto, nessa expedição? Realmente, de lá para cá, eu tomei muito tempo, né, organizando essa expedição. Foi uma expedição que a gente cruzou 5 estados, financiado pela National Geographic. O nome do projeto, em português, seria alguma coisa como Sexo no Manguezal, porque, na verdade, a gente foi estudar, a gente está estudando já há algum tempo, é um projeto já de longo tempo que eu tenho, começou com parceria com o pessoal da Universidade da Califórnia, e a gente estuda peixes hermafroditos, um gênero de peixe que tem tanto espécie que tem macho e fêmea, quanto espécies que só tem indivíduos hermafroditos. Então a gente tenta entender qual a importância do sexo para a diversidade, para a perpetuação de uma espécie, o que tem implicação para tudo na biologia, né? Quando você fala em 5 estados, como é que é? Começou onde? Eram contíguos ou...? A gente saiu de avião daqui de Natal, foi até Florianópolis. Em Florianópolis a gente pegou um carro, a equipe toda se encontrou lá e a gente cruzou de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, coletando em manguezal e áreas de Mata Atlântica no Como é que era? Sexo no manguezal, é isso, Sexo, né? No manguezal. Tá, e então sobre peixes hermafroditos, era essa coisa. E o legal desse projeto, assim, a gente está tentando desenvolvendo um projeto de extensão que chama o Reflexo do Arco-Íris, aprendendo a diversidade de gênero com peixe. Então a ideia, assim, que a gente teve com esse projeto foi de tentar trazer para a sociedade como um todo que homossexualidade, transexualidade, todos esses conceitos têm sido muito abordados atualmente, eles todos já existiam na natureza. Os peixes existem não só em peixe, mas em vários grupos de vertebrados e outros animais, todos esses tipos de diferença sexual, entendeu? Então o que a gente quer mostrar com esse projeto, nessa parte de extensão, é que, primeiro, não existe só macho e fêmea, principalmente dentro de vertebrado, né, que são o grupo que a gente pertence. Existem todos os intermediários aí, indivíduos que nascem machos e viram fêmeas, fêmeas que viram machos, hermafroditos simultâneos, alternados. Então, tudo isso acontece e que não tem determinismo genético, né? O fato de um peixe nascer com sexo não quer dizer que ele tem que ficar com aquele sexo o resto da vida, né? É lógico que isso é muito mais hormonal do que social, né? E uma correspondência ao ambiente também? Sim, é sempre uma resposta ao ambiente. Assim, o ambiente determina, em vários grupos de peixe, o ambiente que vai determinar o sexo, e não a genética. É claro que alguém mais conservador pode dizer assim, bom, mas esses exemplos que vêm da natureza não servem propriamente, porque eles desconhecem a moral, né? Então, se usa a moral para, por exemplo, vigiar ou colocar limites à sexualidade, né? Como é que você vê isso? Por exemplo, você do ponto de vista da ciência... eu acho que essa, para mim, é a parte mais difícil de trabalhar do projeto, porque a parte dos peixes, o modo reprodutivo, eu entendo. Agora, realmente, a gente tem que ter muito cuidado para transpor coisas que acontecem num organismo que não tem moral, que não tem consciência, para uma espécie que toma essas decisões conscientemente, né? Uhum. Então, realmente é muito delicado. A gente está trabalhando toda essa questão, então tentei criar um grupo bem multidisciplinar para realmente tentar entender como transpor esse conhecimento para a sociedade e também para tomar cuidado com essas analogias e metáforas e tudo mais. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa da diversidade, eu gosto de tudo que tem diversidade, entendeu? Interessante essa naturalização que se dá, né? Ou que se descobre, né? Porque, de algum modo, descaracteriza essa questão moral, né? Exato. Que guia a sexualidade do homem no Ocidente há tanto tempo, né? Isso é uma coisa assim, que a gente vê volta e meia surgindo nesse debate, né, de sexualidade, de diversidade de gênero, que seriam coisas antinaturais, aberrações, né, como se qualquer comportamento fora desse padrão de heterossexualidade, de macho e fêmea, fosse uma aberração. Uhum. E o que a gente quer mostrar é justamente que não é, pelo menos assim, do ponto de vista biológico, a diversidade de gênero é um fato, entendeu? Não tem nada de novo, na verdade. Mas entre os peixes, que é o teu objeto de estudo, essa transposição dos gêneros, ou
a opção por hermafroditismo, isso corresponde a uma forma de perpetuação da espécie. Sim. É isso. Basicamente é isso. Né? O que a gente vem estudando do ponto de vista biológico é isso, né? Porque quando você perde o sexo, né, os peixes que a gente trabalha, por exemplo, eles são hermafroditos autofecundantes. Então, um indivíduo, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, ele mesmo produz os próprios filhotes dele. Então, isso do ponto de vista da teoria evolutiva seria ruim, porque você não tem variabilidade genética. Sem variabilidade genética, você não tem como responder a parasitos, a mudanças ambientais. Então, o projeto todo começou com isso, né, para a gente entender qual é realmente a importância da sexualidade, da reprodução sexuada na diversidade de espécies e tem tomado vários caminhos diferentes. Sim, né? Porque uma primeira impressão que se tem é que isso não é saudável, não é salutar no sentido dessa mesmidade genética, vamos dizer assim, não? E aí a falta de variedade. Exatamente. Quando a gente começou a trabalhar, existia um entendimento de que esse modo reprodutivo de autofecundação teria acontecido muito recentemente e que essas espécies meio que estariam fadadas a desaparecer no futuro. E a gente mostrou com um trabalho de genética que, na verdade, esse modo reprodutivo ele surgiu há milhões de anos. E que a espécie pode, mesmo sem ter diversidade genética, sem ter variabilidade genética, ela tem como responder ao ambiente. Né? Então, isso é todo um novo paradigma que vem surgindo dentro da biologia, que fala que o ambiente pode criar mecanismos de variação, mesmo que não sejam genéticos, são mecanismos que a gente chama de epigenéticos. Né? Então, isso é legal porque a biologia, principalmente essa biologia evolutiva, tem avançado muito, tem mudado muito, né? As ideias lá do Darwin, de evolução, elas evoluíram muito nas últimas décadas, principalmente por isso que a gente chama de epigenética. A gente vê que a evolução ela pode ocorrer muito mais rápido do que a gente pensava antes e muito mais fácil do que poderia ser. Olha, no caso desses peixes que vocês investigam, você encontrou esses casos, né, de hermafroditismo, por exemplo, e tal. E não há risco, não há nenhuma população, digamos assim, com riscos de extinção que siga esse caminho. Não é isso que vocês encontraram. Do ponto de vista genético, tem muitas populações que são como se elas fossem compostas por um único indivíduo, entendeu? É como se um indivíduo tivesse se multiplicado ali, sei lá, meio gremlin, assim, alguma coisa múltiplo, desse tipo. né? De um para o múltiplo. Então a gente pensa assim, isso seria ruim Incrível, do ponto de vista evolutivo. Mas uma coisa que a gente percebeu é que algumas populações que têm uma pressão ambiental muito grande, ou uma oxigenação da água muito baixa, ou o rio, ou o corpo da água está muito pequena, essas populações já acabaram desenvolvendo machos. A gente encontrou machos nessas populações, na espécie que supostamente só eram conhecidos hermafroditos. Então isso mostra para a gente que o ambiente, de alguma forma, dá uma informação para a espécie que ela precisa ativar algum mecanismo de variabilidade. Então, quando o ambiente se torna muito ruim, parece que alguns indivíduos de hermafroditos se tornam machos ou começam a nascer machos e começam a criar variabilidade genética de novo na população. Então, isso é realmente surpreendente, né? Você se refere, por exemplo, às águas contaminadas do sul, porque você falou que foi de Santa Catarina ao Espírito Santo, Sim. E ali se encontram rios com alto grau de contaminação, né? Sim, uma das áreas que foi encontrado macho, por exemplo, é ali na Baía de Guanabara. É uma área que eu trabalho há muito tempo, né? Sou lá do Rio de Janeiro, e que enfrenta desde problemas de poluição, de alteração ambiental, desde a época da colonização do Brasil, né? E uma área que sofreu muito com a indústria, tem ainda muitos problemas de impacto com a indústria petroquímica, enfim, tem diversos problemas ali, e a gente acha realmente que esse impacto da sociedade nos ambientes aquáticos que parece que tem criado esse gatilho para aumentar a variabilidade genética. E pensando naquele desastre de Mariana, do Rio Doce, da mineradora lá de Samarco, do Rio Doce, vai desaguar ali no Espírito Santo. Ali já há estudos sobre isso, porque faz 2 anos, né, só? Sim, eu conheço um pessoal que tem feito um acompanhamento, né, um monitoramento das consequências ali do Rio Doce. E o interessante, assim, essas coisas inusitadas, né? Encontraram uma espécie nova de peixe, um bagrinho, né? Eu trabalho muito com bagre, já descrevi algumas espécies novas de peixes, 10, se eu não me engano.
E nesse processo de monitoramento do impacto, a gente encontrou uma espécie nova, que já era conhecido de um exemplar, só que nunca mais tinha sido capturado, a gente não tinha conseguido descrever, e agora encontraram. Então, o interessante assim, é que esses estudos mostram para a gente como a gente ainda está longe de conhecer a biodiversidade. Isso é água doce ou no mar? Água doce. Água doce. Peixe que não existia, não era conhecido, né? Não era uma espécie, ela não tem nome ainda para a ciência. Como é que você explica isso? Isso pelas condições, do mesmo modo que o meio ambiente de algum modo suscita uma variação? Isso na verdade, Fred, isso decorre de uma questão um pouco histórica, assim, né? O Brasil, que foi colonizado por portugueses, os portugueses nunca investiram em conhecer a biodiversidade do país, né? Eles tinham uma visão muito utilitária da nossa biodiversidade, e se você olha historicamente, quem descreveu a biodiversidade do nosso país foi suecos, dinamarqueses, alemães, né? Muita gente ali da comitiva que veio com a princesa Leopoldina, austríacos. Então isso fez com que o Brasil tenha um déficit de conhecimento de biodiversidade muito grande. Então a gente ainda tem, eu não vou saber te precisar o número, mas certamente tem centenas ou milhares de espécies novas para serem descritas de peixe para o Brasil. Não, mas é que o que me causou espanto é essa coisa da novidade num ambiente degradado como o doce. Então, no caso desse peixinho que foi encontrado, quando ele foi encontrado num rio que não sofreu muito com o impacto do despejo de lama, e como é uma espécie muito pequena e que vive enterrado, isso ajuda a explicar porque durante muito tempo ela não era encontrada, entendeu? Então, realmente, assim, uma das coisas que a gente tem percebido, inclusive nesse caso do nosso projeto no Manguezal, é que você tem com peixe, você tem que mostrar os ambientes mais rasos que existem, porque qualquer tipo de ambiente que tem água pode ter um peixe. Existem peixes que vivem em poça de chuva, por exemplo, ambientes que secam completamente. A Caatinga é um dos biomas que concentra a maior diversidade desse grupo de peixes. E, Serginho, você disse que essa expedição ia ser filmada, ela vai redundar num documentário, a gente vai ver na televisão, como é que vai isso? Olha, quando esse projeto envolve, em termos logísticos, tudo mais complexo que existe, porque a gente está trabalhando com espécies ameaçadas, com coleta de biodiversidade envolvendo estrangeiros e unidade de conservação. Então, a parte logística, a obtenção das licenças demorou muito tempo. Então, quando a gente conseguiu ter essas licenças, não deu tempo operacionalmente para National Geographic designar um fotógrafo, alguém para acompanhar a gente. Acabou ficando muito em cima da hora. E como a gente tem um cronograma, né, quando a gente está trabalhando embora seja com rio e tal, a gente tem que respeitar o regime de chuvas e algumas peculiaridades do ambiente que não permitia a gente mudar a data da expedição para qualquer data que a gente quisesse. Então, para cumprir o cronograma, a gente preferiu fazer a expedição agora, mesmo sem a equipe de filmagem, de fotografia, para não atrasar. Isso envolve projetos de aluno desde iniciação científica até pós-doutorado. Eu imagino. Entendeu? E uma parceria com o pessoal do Reino Unido. Bom, parabéns pela expedição. Obrigado. Espero que da próxima vez consigam a tempo nessas licenças. Né? Eu também. Mas, Sérgio, eu queria também conversar com você um pouco algo que está muito na ordem do dia, que é essa discussão em torno do antropoceno. A gente chama a gente da ecologia para falar disso. Eu queria ver como é que vocês da biologia, especialmente você, está vendo essa nova era. O que significa esse antropoceno? Qual é o lugar do homem nessa ação humana, né? Isso é muito interessante, né? Como a gente já tinha falado um pouquinho antes, assim, essa delimitação de tempo geológico, ela é uma área muito da geografia. Na biologia, a gente usa o tempo geológico para entender em que período do tempo geológico ocorreram determinados eventos. Mas um aspecto que diz respeito direto à biologia é a questão do que a gente chama da sexta extinção, né? A gente considera que o planeta já tenha passado por 5 grandes eventos de extinção em massa. Seriam épocas em que você teve aí mais de 25% de extinção de espécies. E o planeta atualmente, nesse período geológico que a gente tem chamado de antropoceno, né, tem toda uma discussão aí quando ele teria começado, se com a agricultura ou com os testes nucleares que vão deixar realmente uma marca geológica. Quando você fala agricultura, seria assim, a prática do homem
sedentário de plantar, algo que pode se remontar muitos milhares de anos. Isso, não é essa agricultura mecanizada? Não, a gente remonta assim à época que o homem começou a criar, teve mudanças culturais e tecnológicas que permitiram um aumento populacional muito grande, desenvolvimento de sociedade, quando começa de fato esse grande desequilíbrio, né? A biomassa de seres humanos ou que sirva para sustentar seres humanos, né? Aquilo que a gente planta e os animais que a gente cultiva, hoje em dia ela é muito maior do que, por exemplo, a biomassa de animais selvagens. Então criou-se, realmente o ser humano domina hoje em dia qualquer ambiente. Você fala que tem mais homem do que qualquer outro animal. Exatamente, em termos de biomassa tem muito mais homem ou biomassa voltado para sustentar a nossa espécie do que nos ambientes naturais. Né? Então isso cria um impacto imenso. Né? Você tem aí principalmente a perda de habitat, que é o principal fator de extinção de espécies, a introdução de espécies exóticas, né? Então gatos, por exemplo, cachorro, gado, todas essas modificações têm criado um ritmo de extinção hoje em dia de 100 a 1000 vezes maior do que seria esperado. Então, aí, tendo como referência a agricultura, você poderia dizer que o Antropoceno começou há 10 mil anos? Como é que você... Então, essa é uma discussão, né, de quando começaria o Antropoceno. Tem uma grande crítica de determinar que foi com a agricultura, porque você não tem uma assinatura geológica para isso. Então, assim, o que eu tenho visto é que a tendência tem sido de reconhecer o início do Antropoceno como sendo 1950, mais ou menos, que vão ser o começo dos testes nucleares, aeronuclear, ali na tal né? de Bikini, né? Mas eles argumentam que, na verdade, todo esse seria o ápice, né, do Antropoceno, aí, tecnológico. Ele teria iniciado mais ou menos 8 mil anos atrás com essas mudanças relacionadas à agricultura e tecnologia, uso do fogo, né? Que começa aí, então, modificações que o homem passa a ser, então, uma força geológica, né? Alterando o clima, alterando a biodiversidade, enfim... Porque também, eu já ouvi alguns especialistas, as pessoas estão ligadas a essa discussão, de entender que o Antropoceno, na verdade, surge ou acompanha a irrupção do capitalismo. Ou seja, essa ação humana ela não é à toa, não é exatamente para a preservação da espécie, mas para a geração de lucros, né? Pode-se ver assim também. Pode-se ver assim, né? Isso se intensificou muito, principalmente com a Revolução Industrial, né? O deslocamento das pessoas do campo para as cidades e uma sociedade de consumo. Hoje em dia a gente fala da superpopulação, a superpopulação realmente é um problema. Mas talvez mais preocupante do que a superpopulação seja as altas taxas de consumo. Né? Mesmo se a gente diminuir o tamanho da população, se a gente quiser manter o nível de consumo atual, isso vai ter um impacto imenso para a biodiversidade, para o clima, para o planeta, certo? Então, o que eu tenho visto assim também, tem pessoas que têm uma visão mais pessimista e outras pessoas uma visão mais otimista. O fato de a gente reconhecer essa situação que a gente está agora permite que a gente possa planejar um futuro aí para evitar, contornar esses problemas do capitalismo. Então, por exemplo, o que eu acho que é muito interessante nessa perspectiva é você pensar numa economia não baseada em consumo, mas, por exemplo, uma economia baseada muito mais em serviços. Então, alguns economistas defendem conservacionistas, que uma boa estratégia que a gente teria, uma boa alternativa, seria justamente investir em bens que não envolvem um consumo material. Por exemplo, turismo, esporte, lazer, cultura, entretenimento seriam os pilares dessa sociedade aí pós-urbana, né? Ou a sociedade já se reconhecendo no Antropoceno, com os impactos que a gente tem. E como que a gente vai lidar com isso, né? Uma era geológica está começando agora, ela é recém-nascida. Enfim, porque você toma como referência, nesse caso, a era nuclear, vamos dizer assim, né? A marca, a quebra do átomo, a partir disso, e que de algum modo... Combustíveis fósseis, né? E os combustíveis fósseis também. Sim. Mas essa seria a pegada mesmo do homem, digamos assim, a marca, né, dessa ação humana
pelas consequências São inúmeras as marcas, né? A gente tem hoje em dia, assim, por exemplo, se vier alguém extinguir, se a gente extinguir com a vida no nosso planeta e vier extraterrestre no futuro estudar aqui, vai ter claramente no extrato geológico ali uma época que começa a ter muito plástico, então produtos derivados de petróleo que até então não se conheciam, né? Cápsulas de café também. Cápsulas de café, os pesquisadores até comentam assim, ossos de galinha, tem tanta ave domesticada hoje em dia, né? Mas tem outras assinaturas também, como a própria extinção dos animais. Então a gente realmente está deixando uma assinatura nesse planeta que vai ser... não vai ter como apagar. Por exemplo, eu sempre comento aqui que, acho que foi ano passado, houve essa fusão da Monsanto com a Bayer, né? Aquele que, por um lado, as sementes transgênicas e agrotóxico, por outro lado, quem vai te vender o remédio para você se curar. E essa fusão, para mim, é muito emblemática, né? Porque eles tomam para si uma bandeira que é de acabar com a fome, essa previsão de fome mundial, que está prevista por poucas décadas, né? E alegam que juntas poderão fazer frente a isso. Claro, mas quando você pensa o que redunda, né, do uso de agrotóxico, ou o perigo de se valer sempre de sementes transgênicas, é um pouco continua sendo a ação do homem, ou seja, está dentro ainda do antropoceno nessa perspectiva? Sim, está dentro do antropoceno, e essa questão que você levantou é muito interessante realmente, porque um nome que foi proposto alternativo para o antropoceno foi homogenoceno, porque a gente está homogeneizando tudo, né? E isso está relacionado muito com a questão da agricultura, né? Enquanto antigamente, se você olhar os povos tradicionais, a gente consumia milhares de espécies vegetais e animais, hoje em dia a gente está restrito a uma meia dúzia de cereais e plantas e animais para o cultivo. E quando você cultiva, a gente cai um pouco naquela questão que estava falando lá do peixe, né? O animal que é cultivado, que você vai criando, vai cruzando, selecionando variedades, você vai perdendo diversidade. Então a preocupação que a gente tem hoje em dia é que, por exemplo, todas as sementes da Monsanto, se tiverem uma praga, elas vão todas morrer, vão matar todas aquelas sementes, porque elas são idênticas geneticamente. É porque a semente crioula também está perdendo espaço. Também está perdendo espaço. Então existem algumas iniciativas muito interessantes hoje em dia, que são parecidas com arcas de Noé modernas, que são iniciativas, por exemplo, de se criar bancos de sementes. E tem um banco de semente acho que é o maior que existe, que ele foi construído lá no Ártico, justamente para proteger do aquecimento global, de doenças e tudo mais. Então a gente está preservando aquelas variedades, principalmente de alimentos, de plantas que são alimentícias, para se um dia tiver uma praga, alguma coisa assim, a gente ter a variabilidade selvagem e introduzir mais uma variabilidade genética que permita a sobrevivência num cenário de alguma praga. Entendeu? Eu acho que talvez numa escala muito menor, algumas pessoas estão tomando essa iniciativa, algumas comunidades estão fazendo isso, né? De tentar segurar essas sementes crioulas, não entrar no jogo do capitalismo, né? Do agrobusiness. Né? Agrobusiness. Eu, particularmente, como eu falei, eu sou sempre a favor da diversidade. Eu acho que tudo aquilo que preserva a diversidade cultural, biológica, eu acho que essas iniciativas devem ser valorizadas. E realmente a gente vê atualmente assim, uma tentativa de utilizar novas plantas como alimento, né? Outro dia eu estava vendo que o pessoal você pode comer urtiga. Então a gente tem uma diversidade imensa, uma biodiversidade no nosso país, que poderia estar sendo utilizada para auxiliar o combate à fome, para auxiliar na inovação tecnológica, né? E que eu não vejo... Talvez por ser um pouco a par da minha área, assim, mas eu acho que a gente não dá tanto valor quanto deveria dar. Exatamente, se investe muito mais no agronegócio, no que já é conhecido, em vez de se criar novas frentes de produtos que podem ser comercializados. Também há uma política de Estado aí, né, colocada. Sim. Né? Mas aí, voltando a isso que você colocou agora há pouco, que é muito interessante essa ideia de pequenas práticas ou políticas anticonsumistas ou antiprogressivistas, se quiser. Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente ouve isso e parece assim, não, mas o que ele está falando? Que o país pare, a economia tem que crescer, como é que é isso? Né? A questão não é, a economia tem que crescer, mas a economia não precisa ser somente baseada no consumo, né? Ela pode ser uma economia baseada, por exemplo, no ecoturismo, ela pode ser baseada em produtos que não vão gerar, por exemplo, ou vão gerar menos impacto no ambiente.
Então, valorizar os serviços de uma maneira geral, qualquer serviço prestado na sociedade deveria ser uma iniciativa feita no Brasil, eu acho. E acho que deveriam que investir mais também nessa questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, muitas vezes, ela é usada como um joguete político, uma palavra ali para você conseguir recursos para pesquisa, mas muitas vezes ela não se transforma numa pesquisa aplicada, né? Eu sinto um pouco de falta disso, assim. Eu acho que existe um problema aí, talvez, de uma parcela de cientistas, até eu me incluo nisso aí, de ter uma dificuldade de interagir, talvez, de uma maneira mais política, entendeu? Eu acho que a gente é muito cientista e muito pouco político. Pois é, mas eu acho que nesse momento agora a gente tem que rever isso, né? A gente vê o que tem acontecido como bancada ruralista, eles estão articulados, e eu vejo que a academia tem embora a gente saiba da importância que tem para o país, pesquisa, inovação, eu acho que a gente é muito pouco articulado. Não sei se eu respondi direito a sua pergunta. Não, é que eu fico pensando que realmente essa mudança de paradigma, né? Mudança como as pessoas lidam com as coisas, com os bens de consumo e tal, é algo que é inabitual para a gente. Tem que aprender a viver, né? Tem que aprender a habitar o mundo de uma outra maneira, porque do jeito que está, a gente já está vendo que as perspectivas não são nada alentadoras, né? É verdade. E uma das coisas assim que se fala com essa questão do antropoceno, e eu acho que isso também é muito preocupante, é a questão da água, né? A gente fala muito assim de comida, de alimento, mas os recursos hídricos vão ser o grande limitador, assim, né? Uma das características do antropoceno é justamente isso, né? A gente tem alterado muito o regime hidrológico, né? Tanto de chuva, modificação de... E o fato até de virar mercadoria, rios, né? A própria água. Aqui no Mas, Nordeste, Sérgio, querido, é que nosso tempo chegou ao fim. Pois você vê que a gente estava chegando perto de outro ponto né? importante, que é essa questão da água, mas chegou ao fim mesmo. Tá certo, Fred. Quando quiser, estou aí à disposição. vamos se quiser, a próxima vez a gente pode falar de transposição do Rio São Francisco. Sim, vamos falar de novo. Enfim, inúmeros assuntos aí. Tá bom. Sérgio Lima, professor de Botânica e Zoologia, do Departamento de Botânica e Zoologia. Obrigado pela conversa, Sérgio. Obrigado, Fred. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.